A nossa gratidão a Deus, o ser dos seres, a alma do universo, a suprema sabedoria, a inegável onipresença e a insuperável onipotência. E ao Cristo, seu emissário fiel, nosso mestre, modelo e guia, aos seus emissários que nos inspiram, à nossa consciência que nos intui, aos elementos e elementais que nos sustentam nesse ideal de amor, verdade e vida. A nossa gratidão infinita a Pietro Baldi e a sua obra. E na obra A Grande Síntese, assim ele grafou: ninguém escapa às consequências de suas ações. O bem e o mal que se praticam é para si mesmo que são praticados. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, o Despertar da Consciência. O ensino universal dos Espíritos é sempre um instrumento e a régua para estudar, compreender e vivenciar o Evangelho em espírito verdadeiro. A nossa gratidão imensa a Aline Gonçalves, que amorosamente nos conduz até vocês. E a vocês, netespectadores, corações solidários e fraternos, empresas e emissoras parceiras, que são a causa do nosso existir, porque nos seguem em nossas redes sociais, são inscritos aqui em nosso canal, compartilham os nossos vídeos, dizem que gostaram ou não gostaram, fazem os seus comentários com elogio ou sugestões ou críticas construtivas, e por isso somos eternamente gratos. Hoje, como foi avisado, nós vamos começar a nova série com Pietro Baldi. E como vocês vão observar aí na tela, o nome da série é Devassando o Incognoscível. O incognoscível é o quê? O incognoscível é aquilo que aparentemente é indecifrável, que seria impenetrável, mas com o instrumento que ele nos propõe, será possível devassá-lo. Para Pietro Baldi, ou melhor, no monismo de Pietro Baldi, Deus é a criação. E nós vamos tentar compreender isto. Tentar, nós vamos compreender porque nós queremos compreender, não é verdade? E aqui, ao abrir das cortinas, nós vamos perceber só um minutinho. Uma imagem pouco diferenciada. Então, o autor é o Pietro Baldi, a obra é A Grande Síntese, e aqui um Cristo bem próximo de nós, desde a nossa origem primeva, como crianças espirituais, nos conduz assim como conduzem os pássaros, as borboletas, a energia, tudo que existe no cosmos. Na realidade, nele existimos, vivemos e nos movemos. Então ficou assim, a série Devassando o Infinito. Se para Miramês o seu fiel escudeiro era João Nunes Maia, para Pietro Baldi é a voz de Deus. Porque se ele é a criação, como nós vamos ver,
e já mencionamos. Então, tudo que existe são expressões de Deus. E ele consegue e sempre conseguirá ouvir a voz de Deus em todas as coisas. Por isso, a partir de hoje, a primeira parte, cada programa terá o seu nome, e não quer dizer que o nome do programa seja o mesmo nome dos títulos ou dos capítulos que vamos versar. Então, esse programa nós vamos falar do monismo, no qual Deus é a criação, e o conceito de Deus. E depois vocês vão perceber que foi mudado de conceito de Deus para alguma coisa, e vocês vão entender o porquê. Então, respirem fundo, o piloto não sumiu, vamos estudar com Pietro Baldi, auxiliado pela voz que está em nosso íntimo. Primeiro nós vamos fazer a apresentação, que está no prefácio dessa obra, algumas coisinhas. Depois vamos falar de monismo, depois conceito de criação. Por que mudamos de conceito de Deus para criação? No monismo, Deus é a criação. Então, ao invés de analisar o conceito de Deus, vamos analisar o conceito de criação. Depois, a fisiologia supranormal vai falar da lei, esse fragmento que nós acabamos de ler na abertura é desse capítulo. Então, vamos lá. Pietro Baldi, do livro Nouris, que é a sua terceira obra, a grande síntese é a segunda, grandes mensagens, a primeira. Então, a grande síntese, no seu aspecto interior e profundo, é uma revelação. No mundo em que todo ser é constrangido por uma lei feroz a reclamar da carne de seu semelhante, seu próprio alimento, esta é uma voz que tem um timbre diferente. Vamos explicando aqui cada tela. Então, já tinha avançado um passo e fala da obra anterior. Então, no seu aspecto interior e profundo, esta obra é uma revelação, ou seja, quando falamos revelação, é algo novo que está surgindo agora. Agora, no mundo em que todos nós somos constrangidos por uma lei feroz a reclamar da carne dos nossos semelhantes e colher o nosso próprio alimento para quem se nutre da proteína animal, esta é uma voz que tem um timbre diferente, que pode nos mostrar se nós, de fato, nos evangelizarmos, nos mudarmos moralmente e viver o evangelho em espírito verdadeiro, nós não precisamos diretamente da proteína animal, quiçá nem da vegetal, e às vezes tampouco a proteína mineral por intermédio da água, porque se existiu entre nós um indiano que de 11 anos de idade até 92 anos, me parece, ele viveu só do ar e da luz, nós estamos a caminho, mas como falamos na última aula com Miramês, o alimento verdadeiro é o amor. E quem ama, no sentido profundo dessa sagrada palavra, não tem fome. Vive a eternidade afora, nutrindo somente de amor, porque também foi a ideia de André Luiz. O amor é o cibo do universo, o alimento do universo. A alma em si só se nutre de amor. E para Joana de Ângeles, o amor é a alma da vida. E ainda, voltando em Miramês, nós precisamos mais de harmonia na mente do que alimentos no estômago. Mas aqueles que ainda necessitam da proteína animal, faça com equilíbrio, com consciência e atenda às suas necessidades. Mas se intencionando, viver somente do amor, que nós vamos entender mais uma vez com Pietro Baldi o que é esse amor.
Ainda continua dentro da mesma obra. É uma revelação atingida conscientemente através de métodos precisos que apresentei a técnica. E a técnica ele apresentou em A Grande Síntese é a intuição, aquela que, se estudarmos a questão 18 da obra O Livro dos Espíritos, vamos confirmar. Então, se existe mistério para o homem, se ele desenvolver novos valores, novas aptidões, o mistério se revela. E esses novos valores, novas aptidões que à época não possuíamos, hoje sabemos que a intuição quer essa visão direta. Nós vamos transportar o nosso interior para o interior daquilo que queremos compreender. Sua vestimenta científica é exterior e cobre realmente uma substância evangélica que une a síntese ao desenvolvimento gradual na terra do pensamento do Cristo, que é uma contínua emanação. Nós vamos ver a parte científica na obra. Então, a sua vestimenta científica cobre realmente uma substância evangélica que une a síntese ao desenvolvimento gradual. Nós vamos ver a evolução gradual por essa ciência. E na Terra, nós vamos ver também o pensamento do Cristo, que é uma emanação contínua, ou que é uma contínua emanação. Nele existimos, ele gesta, nutre, organiza e mantém a vida no seu próprio universo. E agora, Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. A Grande Síntese é o Evangelho da ciência, renovando todas as capacidades da religião e da filosofia, reunindo-as à revelação espiritual e restaurando o messianismo do Cristo em todos os institutos da evolução humana. Então, uma síntese perfeita. É apenas um fragmento do que Emmanuel falou da obra. Então, para Emmanuel e Chico, a Grande Síntese é o Evangelho da ciência. Lembra? O Espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Então, a Grande Síntese é o Evangelho da ciência. Veio para evangelizar a ciência e os cientistas. E também tem a capacidade de renovar todas as capacidades, ou melhor, tem a função de renovar todas as capacidades da religião e da filosofia. E vai reunir ciência, filosofia e religião à revelação espiritual que ele está trazendo. E restaurar o messianismo, o messianato do Cristo, em todos os institutos da evolução humana, do micro ao macrocosmo. Agora, Carlos Torres Pastorino, um dos tradutores da obra, juntamente com Guilhom Ribeiro. Ao finalizar a literatura de A Grande Síntese, temos a impressão de haver lido, ressurgido no século XX, um dos grandes profetas bíblicos. Igualá-la é difícil, superá-la impossível, negá-la absurdo, discuti-la loucura, mas aceitá-la e senti-la é prova de que em nós há uma centelha da divindade. Uma síntese também perfeita, como esta mente brilhante mostra em toda a sua obra. E não foi muito diferente conosco, não tivemos essa profundidade, mas foi algo parecido. Então, ao finalizar a leitura da obra A Grande Síntese, temos a impressão de ter lido como se fosse um profeta que ressurgiu do século XX. Ressurgiu no século XX, porque quando ela foi escrita.
um dos grandes profetas bíblicos. Imagine o de sua preferência e simpatia. Igualar essa obra é difícil. Igualar o conteúdo que ela traz. Superá-la é impossível. Nós vamos ainda levar milênios para isso. Negá-la, absurdo, porque é incontestável as informações. Discuti-la, como se fosse criticar alguma coisa, é loucura, porque não tem como. Nós podemos trocar ideias para compreendê-la, para aceitá-la. Agora, aceitá-la e senti-la, discernir o que nela existe, é prova de que em nós há uma centelha da divindade que vai fazer conexão com a essência da obra e do autor para entender a sua realidade. E com isso fizemos a apresentação. Agora vamos ver, e a partir daqui, no monismo, Deus é a criação. E vamos ver o que é monismo para Pietro Baldi. E o conceito é este: como do politeísmo passasteis ao monismo, ao monoteísmo, vamos começar de novo. E o conceito é este: como do politeísmo passasteis ao monoteísmo, isto é, a fé em um só Deus, mas sempre antropomórfico, pois realiza uma criação fora de si, agora passais ao monismo, isto é, ao conceito de um Deus que é a criação. É diferente. Então, em Deus, para Carlos Torres Pastorino, tudo é imanente, porque não existe nada fora de Deus, porque não existe um outro Deus, nem espaço fora dele. Tudo que existe, existe em Deus. Agora é para nós. Fora dele, nada existe. Como está nos pilares que nós colocamos no início de nosso segundo livro. Por isso, nele existimos como seres individualizados. Vivemos uma experiência e nos movemos daqui para ali, dentro de um mesmo local para outro, dentro de uma dimensão para outra, dentro de um planeta para outro e assim sucessivamente. Ou até dentro de um planeta, de um país para outro, dentro de um país, de um estado para outro, como nós já falamos. Então agora sabemos que Deus é a criação. E a partir daqui não tem como dizer que Deus está longe de nós, porque nós estamos dentro dele e, segundo Miramês, ele dentro de nós. Então ele é tão perfeito, segundo Miramês, que nos criou dentro dele e ele dentro de nós. E nós vamos perceber a partir desta obra que a criação se dá de dentro para fora, do macro para o micro, quando falamos de Deus. Então, do macro para o micro. Agora, quando ele chega na mais simples expressão da matéria, agora é do micro para o macro. Agora, as individualidades menores comporão as maiores, retornando para casa. Descemos materializando, ou essa energia desce materializando até o mais concreto mecanismo de expressão, que é a matéria densa, e agora vai subir espiritualizando. Tanto que ele narra, nos esquemas dessa obra, começa com o puro espírito, o princípio inteligente do universo. Energia, que nós chamamos de fluidos. Matéria atômica do sistema periódico. Energia, psi. E depois espírito individualizado, voltando à sua origem. Saímos de Deus e retornamos a ele. Simples e ignorantes na saída, sábios e perfeitos na chegada. Tendo perfeição como sinônimo de conteúdo, de discernimento, de virtudes e etc. A realidade em vosso mundo
está fracionada por barreiras de espaço e de tempo. A unidade aparece como que pulverizada no particular. Vemos o infinito fragmentar-se, dividir-se, corromper-se no finito. O eterno no caduco, o absoluto no relativo. E é o que acontece, e agora nós vamos compreender que tudo está dentro, ou tudo compõe uma unidade. Dentro da unidade existe a variedade, que somos nós e tudo que existe. Então, na realidade, ou seja, na verdade, em nosso mundo, Deus, a criação, está fracionada nas barreiras de espaço e tempo, que é uma criação nossa, onde a unidade vai aparecer pulverizada no particular. Nós somos esta variedade que está pulverizada. E aqui nós estamos vendo o infinito fragmentar-se. Podemos dizer um adjetivo de Deus, porque ele fala isso, o infinito fragmentar-se, dividir-se e corromper-se no finito. Nós vemos aqui no mundo das formas, no mundo das ideias, no mundo humano em especial, esse corromper-se. E o eterno no caduco. Aquilo que é eterno, tornar-se transitório. O que é imperecível no perecível. O absoluto, que é o ser dos seres, no relativo, que somos nós, que somos deuses também. Só que deuses com D minúsculo, ou santos, como dizíamos lá em Minas Gerais, que só tem a forma, ainda não tem os valores concernentes. Pois bem, para ajudar a nascer em vós essa nova consciência que está por surgir à luz, para estimular esta vossa transformação que está iminente, imposta pela evolução da fase humana à fase superhumana, eu vos ensino novo método de pesquisa praticado por via da intuição. Por isso que lá na obra Noures, nós vimos ele mensurar esse novo método, essa nova técnica de pesquisa. Vamos entender. Então, para nos ajudar, para fazer nascer em nós uma nova consciência que está por surgir, esse despertar da consciência que virá à luz, a nossa essência, para estimular a nossa transformação que está iminente, que depende desse conhecimento de si, e essa transformação é imposta pela evolução, já que tudo cresce e tudo evolui. Na vida nada para, tudo é movimento. Então, da fase humana onde nós nos encontramos, à fase superhumana, que é o ser de consciência desperta, iluminados pelo saber e libertos pelo reto viver. Aqui ele pode dizer, eu sou. Eu vos ensino novo método de pesquisa, praticado por via da intuição. Nesse primeiro programa, não vamos falar diretamente da intuição. Ficará para o segundo programa falar de ciência e razão, intuição e mais alguma coisa que vocês vão ver no final da aula. Desse modo, com essa técnica, com a intuição, os fenômenos não serão mais vistos, nem ouvidos, nem tocados por um eu qualquer, mas sentidos por um ser que se transformou em delicadíssimo instrumento de percepção, porque sensitivamente evoluído, nervosamente refinado e, sobretudo, moralmente aperfeiçoado.
Aqui já se percebe essa transformação que é imposta pela evolução. Tudo cresce e evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo. Então nós estamos aqui a caminho da angelitude, humanos a caminho do super-humano, que é o anjo. Então, desse modo, os fenômenos, o fenômeno é aquilo que eu estou diante dele para compreender. Nós vamos ver lá mais para frente ele falar disso. Então não basta olhar o fenômeno, compreender o fenômeno, viver o fenômeno, mas é uma transfusão de alma para o interior do fenômeno. Então a nossa consciência, o nosso espírito vai comunicar-se diretamente e dialogar. Então os fenômenos não mais serão vistos nem ouvidos, porque nós vamos ver e nós vamos ouvir do micro-macrocosmo todos os seres. Não vão ser tocados por um eu qualquer, mas sentidos por um ser que se transformou em delicadíssimo instrumento de pesquisa. Sentidos porque somente o sentimento consegue o discernimento. Visto, eu entendo. Sentido, eu compreendo. Então, me tornei um delicadíssimo instrumento de percepção para entender o outro, entender o meu semelhante, porque eu estou me transportando para o seu interior. Porque sensitivamente eu estou mais evoluído. É o que nós chamamos dos nossos dons, aptidões mediúnicas, para que nós possamos comunicar com outros planos. Nervosamente refinado, o nosso universo biológico, principalmente o sistema nervoso, vai estar no ápice do preparo para que isso se dê. O sistema nervoso em nós, ele governa a totalidade do nosso mundo biológico, auxiliado por outros corpos espirituais, mas aqui ele é o governador supremo desse universo biológico. Então, nervosamente refinado e, sobretudo, moralmente aperfeiçoado. A parte moral é da nossa inteligência, o uso adequado dessa inteligência. E espiritualmente poderíamos acrescentar, iluminado. Agora já é o acúmulo de nossas virtudes, a nossa consciência profunda, a superconsciência. E com isso terminou o monismo. E vamos para o conceito de criação. Deus é a grande força, conceito que age no íntimo das coisas. Desse íntimo expande-se nos períodos do relativo, num aperfeiçoamento progressivo, progressivamente manifestando sua perfeição. Respira fundo. Nós estamos desenvolvendo a nossa intuição, a nossa visão de síntese, a nossa percepção, a nossa sensibilidade, a nossa evolução moral. Então, Deus é a grande força, a força suprema do universo, a força soberana de Miramês. Conceito que age no íntimo das coisas. Então, Deus está no nosso íntimo, o Deus e o Cristo em nós. E como sementes em nosso íntimo, nós estamos trazendo-os para fora, para desabrochar, exercitar, conquistar, acumular valores nessa expressão e depois retornar para dentro com os valores para expandir o nosso próprio potencial. Então, desse íntimo, expande-se nos períodos do relativo, num aperfeiçoamento progressivo, progressivamente manifestando sua perfeição.
Só imagine comigo. Nós, a alma, somos um ponto dessa consciência pura que veio de dentro para desabrochar os seus valores aqui fora. E esse ponto vai interagir com a matéria e transformar a matéria em vida. E a vida em consciência. E aí voltamos para dentro, formando a superconsciência. O universo permanece sempre sua obra maravilhosa. Todas as criaturas são sempre filhas suas. Tudo continua sempre efeito da causa suprema. Então não tem como negar. Isso é um consolo imensurável para todos nós. Então o universo, aqui quer dizer toda a criação, permanece sempre sua obra maravilhosa, porque Deus é a criação. Todas as criaturas, a variedade dentro da unidade, são sempre filhas suas, porque neles existem, vivem e se movem. Tudo continua sempre efeito da causa suprema, porque é uma revelação. Para Allan Kardec, principalmente na questão 14 da obra O Livro dos Espíritos, Deus é a causa, mas não é o efeito. E agora traz um upgrade mostrando que Deus é a causa e o efeito também. E o efeito somos nós. A causa é Ele. Como para Joana de Ângeles, e constará em nosso segundo livro. Ou consta, porque já saiu. Consta em nosso segundo livro. Não tem como dissociar o corpo da consciência, do espírito. Ele é a causa, o corpo é o efeito. Então ele se projetou para fora, tem a sua experiência e depois volta com o conteúdo multiplicado para dentro. E vamos seguir. Não limiteis o conceito de divindade a um outro aspecto, pois esse conceito tem de ter a máxima extensão do concebível e muito mais. Então não devemos limitar o conceito da divindade a um outro conceito. Por exemplo, Deus é criacionista, ou ele criou a obra fora de si, o Deus antropomórfico. Então, se ele usou a mente e as mãos e criou algo fora de si, não estamos falando de Deus, porque ele está dentro de um outro ser, porque tem um espaço onde ele está criando a obra e assim por diante. E nós estamos falando de um Deus que é a criação, e ele pede para que a gente não o limite pensando que Deus é criador, mas sim Deus é criador. Criar, como consta em nosso segundo livro, é fazer acontecer algo dentro de si. Criar são os Cristos que cria algo dentro de Deus. Somos nós como co-criadores. Pois esse conceito tem que ter a máxima extensão concebível, que o nosso concebível alcançar. E muito mais, que é o incognoscível, que o nosso concebível não alcançar também. Então, não tem como imaginar, como mensurar a sua real expansão ou extensão. Não tenhais medo de diminuir-lhe a grandeza, dizendo que Deus é também o universo físico, porque este é apenas um átimo de seu eterno devenir, seu eterno evolver ou evoluir, em que ele se manifesta. E aqui também traz um upgrade para a obra O Livro dos Espíritos, porque lá Deus não é matéria. E aqui nós estamos vendo. E Leon Denis já tinha resolvido essa questão, e o próprio Kardec também nas obras sequentes, porque nós estamos falando do Livro dos Espíritos, que é o início da história. E o Espiritismo caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. Para Allan Kardec e para Leon Denis, é uma doutrina viva que progride por evolução.
Então não tenhais medo de diminuir-lhe a grandeza. Se o corpo é o efeito e o espírito é a causa, dizendo que Deus é também o universo físico, porque tudo que existe é Deus. Até Joana de Ângeles, para o Divaldo Franco, que estava em cima de uma pedra, e ela dizendo a ele, essa pedra também é Deus. Porque este universo físico é apenas um átimo de seu eterno devenir, do seu eterno evolver, em que ele se manifesta e, segundo Leon Denis, se experimenta. E nessa experimentação nós somos tão necessários a ele para que ele faça esses experimentos, como ele a nós, porque sem ele nós não existiríamos. Onde vossa concepção é mais particular e relativa, a minha tende a manter compacto o todo, numa visão unitária, e fazer ressaltar os vínculos profundos que ligam princípio e forma. Mais uma vez ele reafirma. Agora aqui a nossa limitação, onde a nossa percepção é mais particular e relativa, está aqui mais na periferia, na variedade do que na unidade, a percepção de Pietro Baldi tende a manter compacto o tudo uno Deus. Então ele mantém compacto todo, não existe nada fora do todo. Tudo que existe são partes deste. Então uma visão unitária, o unum, e fazer ressaltar os vínculos profundos que ligam princípio e forma. Desde o hálito, desde o verbo criador, o hálito divino, psiquismo divino, o espírito, o princípio do universo e depois toda a sua trajetória. O princípio e depois a forma, a unidade e a variedade. No caminhar das verdades progressivas, esta concepção continua, aperfeiçoa e eleva a vossa. Falando de evolução progressiva, então, no caminhar das verdades progressivas, Deus vai revelando conforme o nosso suporte. Essa concepção de síntese do tudo uno Deus, além de continuar, ela vai aperfeiçoar e elevar a nossa, porque vai tirar-nos da periferia, do relativo, do perecível, para a unidade, para o imperecível, para o eterno. Deus é um infinito, e a essência de sua manifestação vós a percebereis cada vez mais real, à medida que vossa capacidade perceptiva e conceptual souber penetrar no âmago das coisas. Vou tomar água para oxigenar meu cérebro para decifrar. Então, Deus é um infinito. Quando falamos de infinito é porque não tem como mensurar o tamanho. Por isso já falamos que é infinito, mas isso ainda é pequeno para defini-lo. E a essência de sua manifestação, nós a percebemos cada vez mais real, de acordo com o quê? À medida que a nossa capacidade perceptiva, lembra? Da percepção, do sistema nervoso, da nossa moralidade, perceptiva e conceptual, da origem, natureza e destinação, soubermos penetrar o âmago das coisas. Se nos tornamos sensitivamente evoluídos, nervosamente refinados e moralmente transformados, então nós vamos conseguir voltar à origem. No princípio era o verbo, imaginar a luz incriada,
o verbo criador em ação, o hálito divino, a lei, o psiquismo divino, a matéria-prima, o espírito, a vida que dele surge, orientado ou estimulado pela lei. Então, vamos estar nesse estado conceptual e vamos mergulhar no íntimo das coisas para compreendê-la, do que é visível e palpável para aquilo que é invisível e talvez, até certo ponto, hoje ainda impalpável. Deus é o princípio e sua manifestação, ambos fundidos numa unidade indissolúvel. É o absoluto, o infinito, o eterno, que vedes apenas pulverizado no relativo, no finito, no progressivo. Por isso, a nossa síntese, somos uma partícula indissociável da imperfeição finita, na perfeição absoluta. Então, Deus é o princípio e sua manifestação, causa e o efeito. Ambos fundidos numa unidade indissolúvel. Unidade, variedade. Princípio, manifestação. Ele é o absoluto, o infinito, o eterno, que nós vemos apenas expressões dele pulverizado no relativo, onde nós estamos, no finito, que tem começo e fim, e no progressivo, no que vai evoluindo gradativamente. Hoje nós vemos em parte, relativo, finito e progressivo. Amanhã veremos face a face, o eterno, o absoluto, o infinito, tudo nele indissociável. Deus é conceito e matéria, princípio e forma, causa e efeito, ligados, indivisíveis, como a realidade fenomênica, Volos apresenta esses princípios. Volos apresenta causa e efeito, ou princípio e forma, ou conceito e matéria, como Volos apresenta. Como a lógica, Volos demonstra essa dualidade. Como dois momentos e dois extremos entre os quais se agita o universo, no seu interno evolver. Então, Deus é o conceito e também é a matéria. Ele é o princípio e também a expressão desse princípio, a forma. É como uma semente e a árvore. A semente nascendo como princípio e a árvore como forma. Ele é a causa, a causalidade e todo o efeito a partir desta. Isso ligado a esses dois fundamentos indissociáveis, como a realidade fenomênica, Volos apresenta. Conceito e matéria, princípio e forma, causa e efeito. Como a lógica, se observarmos agora com os olhos da intuição, Volos demonstra, e não tem como negar, como dois momentos e dois extremos. Entre causa e efeito, existe o universo em perpétuo devenir, no seu interno evolver. Depois deveis compreender que matéria, energia, vida e consciência, toda essa florescência incessante que do âmago se projeta para fora, não se deve a uma absurda gênese
pela qual o mais se desenvolve do menos. O ser se cria do nada, embora automaticamente. Temos mais de 3 décadas tentando entender essas duas telas. E ontem imploramos ao Pietro, o nosso paizinho espiritual, que abrisse os nossos olhos, que dilatasse nossa percepção, que a sua consciência mergulhasse na nossa e provocasse estímulos para a expansão, para desenvolvermos os olhos de ver, os ouvidos de ouvir. E conseguimos. Que antes pensávamos que era uma contradição dentro da mesma obra, mas não é. Então deveis compreender, e eu compreendi, que matéria, energia, vida e consciência, toda essa florescência incessante que do âmago se projeta para fora, do princípio para a forma, da causa para o efeito, do espírito para o corpo, da semente para a árvore. E não se deve, com isso, a uma absurda gênese pela qual o mais se desenvolve do menos, como se em Deus o menos o formou. Não, é ele que formou o menos. Então veio dele, da unidade, a variedade, e não a variedade construiu a unidade. O ser se cria do nada, que é uma teoria. Então isso é absurdo. Embora tudo acontece automaticamente obedecendo uma lei. Aqui é verdadeiro. Agora, em nós, da partícula para a unidade, do perecível para o imperecível, agora sim nós desenvolvemos, e nós vamos ver em sua obra, o menos construir o mais, o neutro construir o próton, transformar-se no elétron, gestar os fótons, que é a consciência do próprio átomo. O seu sistema organizador, que é a consciência, nasceu do menor para o maior. Então, das moléculas de fósforo, na gestação da vida, elabora-se os nucleotídeos. Deles, o RNA. Do RNA, o DNA, o cronograma organizacional da própria vida. Vida biológica. E com isso, vamos avançar. Tudo isso é forma, aparência externa, é a manifestação sensível daquele devenir, daquele evolver, daquele evoluir contínuo em que o absoluto divino se realiza, projetando-se no relativo. É por isso que no meio espírita, vou falar com você aqui de pertinho. Erroneamente falamos, um dia nós vamos deixar de encarnar. Eu quero ver esse dia chegar. Se nós estamos vendo que o próprio Criador encarna em todas as formas. Os Cristos encarnam em todas as formas que o constituem. Ele está presente em cada partícula, o Cristo e o próprio arquiteto cósmico, assim como o Espírito na visão de Joana de Ângeles. Então, se eu não vir de dentro com uma experiência para resgatar os menores, para incorporá-los em minha realidade, ou auxiliar o que menos sabem, o Espírito não avança. No plano espiritual, é uma dimensão onde nós planejamos vir para o plano material. E aqui é que fazemos a diferença. Quer como instrutores diretamente no plano invisível ou pulverizado
nas expressões que nos propormos. Então, tudo isso é forma, aparência externa, o relativo à variedade. É a manifestação sensível daquele devenir contínuo em que o absoluto, o supremo arquiteto, divino, se realiza, projetando-se no relativo. Poderíamos trocar o absoluto pelo espírito, aí vai dar o que nós acabamos de falar. Então o espírito vai se realizar, onde ele vai experienciar, acumular os seus valores, multiplicar os talentos de 2 em 4, 5 em 10. Se ele chega com 5, arrebanha outros 5, capacitando-os como os 5 que chegaram, e depois volta para o estado ou para a consciência. Por isso que no segundo livro, com Emmanuel, a mente nesse irrefreável dinamismo constrói a superconsciência com as suas experiências, gerenciando o perispírito, subconsciência, corpo, ou gerenciando subconsciência, perispírito e corpo quando desperta, quando iluminadas pelo saber e libertas pelo reto viver. Não penseis que os movimentos corticosos em que o complexo atômico transforma-se na vida contenham o desenvolvimento, contenha e desenvolvam o espírito e o vosso pensamento. Mas pensai que eles formam a mais complexa disciplina a que a matéria se submete para poder produzir o princípio que a anima e corresponder ao impulso interior que a solicita sempre evoluir. Ainda vou ler de carreirinha uma vez, depois a gente explica. Não penseis que os movimentos corticosos, ou podemos também chamar de vorticosos, em que o complexo atômico transforma-se na vida, contenha e desenvolva o espírito e o vosso pensamento, mas pensai que eles formam a mais completa disciplina a que a matéria se submete, para poder produzir o princípio que a anima e corresponder ao impulso interior que a solicita sempre a evoluir. Então não devemos pensar que os movimentos corticosos em que o complexo atômico transforma-se na vida contenham e desenvolvam o espírito e o vosso pensamento. Mas devemos pensar que esses movimentos corticosos, e pode ser vorticosos também, forma de vórtice, que eles formam a mais complexa disciplina, entrelaçamento quântico, a que a matéria se submete para poder produzir o princípio que a anima. Molécula de fósforo, nucleotídeo, RNA, DNA, o princípio que a anima. E corresponder ao impulso interior que a solicita sempre avançar, a matéria. E daqui a pouco vocês vão ver a matéria se transformando em vida e a vida em consciência e assim tudo mais. Então nós vamos perceber que o resultado da ação desse princípio íntimo que é Deus em nós, os valores desenvolvidos na ação vão formando a consciência que é o elemento organizador da própria vida ou dos veículos de expressão. E com isso, então não se perturbe que nós vamos voltar várias vezes nesta apresentação, essa aula inaugural.
Aqui é apenas a proposta. Agora vamos finalizar com a fisiologia supranormal, que em síntese é uma fração da compreensão da lei. Não acrediteis, como tantas vezes o fazeis em vossas ilusões, que o prêmio ou o castigo, alegria ou dor, na eternidade da divina justiça, possam ser usurpados, como é de costume em vosso meio. Vamos de tela em tela. Então não devemos acreditar, como tantas vezes ilusoriamente fazemos, que prêmio ou castigo. Então Deus premia ou Deus castiga. Alegria ou dor. Na eternidade da divina justiça, possam ser usurpados, que nós podemos usurpar essas coisas. Se eu quiser alegria, simplesmente o prêmio eu vou usurpar. Não é por aí. Possam ser usurpados, como é de costume em vosso meio. Ou até o mecanismo da dor e do castigo, para causar a dor ou castigar. Ou até nos castigarmos, ou o autodilaceramento, a autopunição. Então não devemos crer nisso. Mas aqui já começa a esclarecer. Tudo obedece a uma lei fatal de causalidade. Uma lei íntima, invisível e inviolável, contra a qual nada pode a astúcia nem a prepotência. Então, tudo é dirigido por Deus, que é o elemento que está no íntimo de cada partícula, no íntimo do próprio espírito, recém-saído do psiquismo divino, pela presença do hálito divino, que é a lei. Então, essa lei está no íntimo e a lei é o próprio Deus. Então, tudo obedece a uma lei fatal de causalidade. Lembra? Causa e efeito, princípio e forma. Uma lei íntima, que dirige de dentro para fora, invisível e inviolável. Ninguém consegue corrompê-la. Deus está no comando de tudo. Não cai uma folha sem que Ele permita. Contra a qual, essa lei inviolável, nada pode a nossa astúcia, nem a nossa prepotência. Não tem como corrompê-la. É lei matemática, exato cálculo de forças. Não há possibilidade de violação em tão férrea entrosagem de fenômenos. Por isso é a cada um conforme as suas obras. Então é lei matemática, por isso o terceiro capítulo de nosso segundo livro, a lei de compensação, uma das mais vivas realidades do universo, segundo Emmanuel. Essa lei de compensação sabe mensurar o valor de cada espírito, ou o valor do que é feito por abnegação, por amor, sem esperar nada em troca. Então é lei matemática, cálculo exatos de acordo com as nossas obras. Ontem eu era assim, hoje já estou de outra forma, que vai calculando e devolvendo a cada um conforme o plantio, cultivo e colheita. Então não há possibilidade de violação, de eu querer o que não me pertence. Então querer mentir, maldizer, caluniar, fofocar, difamar alguém, pensando que está destruindo alguém, estamos destruindo a nós, dilacerando a nós mesmos. E tão férrea entrosagem de elementos. E ela leva em consideração o mais ínfimo pensamento de bondade em relação à maldade praticada, de verdade em relação às mentiras, de benevolência em relação à maledicência e assim por diante. Ninguém escapa às consequências de suas ações. O bem e o mal que se praticam é para si mesmo que são praticados. A tela que nós lemos no início.
Então ninguém, não estamos falando de humanos, nem super-humanos, pré-humanos, animais, vegetais, ninguém, desde a origem conceptual. Então ninguém escapa às consequências de suas ações. E nós vamos ver que dentro do estado consciencial, cada ser tem a sua liberdade limitada àquele estado. Então ninguém escapa às consequências de suas ações. Então o bem e o mal que se praticam é para si mesmo que são praticados. Então tudo que penso, sinto, falo ou faço, não estou fazendo pelos outros. Toda a bondade, toda a benevolência, tudo que eu faço intencionando a planificação da humanidade, em realidade é a mim que estou planificando, segundo Joana de Ângeles. Prosseguindo, antes da hereditariedade orgânica, existe a hereditariedade psíquica. Esta comanda aquela e resume todas as vossas obras e determina vosso destino. Então, antes do cronograma organizacional que coordena a forma física, a forma orgânica, existe um cronograma, uma hereditariedade, um DNA perispiritual e espiritual, que é psíquico. Esse psíquico, podemos dizer, no mundo perispiritual. E psíquico também da psique, da alma. E essa hereditariedade comanda esta orgânica e resume todas as nossas obras e determina o nosso destino. Então não é o DNA físico que em realidade comanda indelevelmente a forma física, mas ele obedece ao DNA psíquico. Então a hereditariedade física não vai determinar a fatalidade de uma enfermidade, mas essa aqui, sim, de acordo com os nossos haveres ou os nossos débitos ou a nossa violação da lei. E ele vai mostrar isso também. Quando eu violo a lei ofendendo você, não foi a você que eu prejudiquei. Eu violei a lei. E é com a lei que eu vou ter que acertar as contas. Não é com você. Você que foi prejudicado tem a oportunidade de ascender com esse vestibular. Se foi ofendido, caluniado e etc. Então é o momento de você crescer. Agora, quando eu for reajustar-me, não será contigo, será com a lei. Nunca esquecermos disso. E nós vamos ver isso claramente com Pietro. Deus é justo, sempre. Não podeis culpar ninguém em qualquer caso. É absurdo amaldiçoar. E é o que mais fazemos. Transferir para o outro a nossa desdita. Deus é justo, sempre, porque é a perfeição absoluta, e se Ele é a lei é perfeita, não há falha. Não podeis culpar ninguém. A responsabilidade somente a nós diz respeito. Então, em qualquer caso, seja lá o que acontecer conosco, é absurdo amaldiçoar a situação que ora ocorre. Eu devo sempre, em tudo, dar graças. E perguntar a Ele, o que queres que eu faça na minha própria mudança, ou o que queres que eu te faça para auxiliá-lo na sua própria obra. Mas jamais maldizer, amaldiçoar. Em cada átimo é feito o balanço exato do dar e do haver, como culpas e méritos, como castigos e alegrias. A dor é sempre uma bênção de Deus, porque se não resgata nem purifica, se não paga o débito, sempre constrói porque acumula crédito. Essas duas páginas
vamos tomar água para digeri-las. Então, em cada átomo, então, em cada minúscula situação ou acontecimento, cada obra, é feito um balanço exato do que eu estou ofertando e do que eu tenho de haver. Então, do dar e do haver. Então, eu estou colocando em movimento algo em promoção de mim mesmo, das leis da vida, e eu vou ter esses haveres. Como culpas, minhas responsabilidades e os méritos que eu tenho da minha própria obra. Como castigos, que eu vou ter que refazer as lições e as alegrias de ter feito o melhor. A dor é sempre uma bênção de Deus. Por quê? Dor faz parte do processo evolutivo, é o dissociar das estruturas. Então, quando está doendo em mim, no mínimo tem algo infeccionado. Você sabe o que é infecção? Então, tem um vírus agindo, uma rebelião. Então, o vírus foi ativado. Isso chamamos infecção. Pode ser uma bactéria adormecida, um verme ou micróbio. Infecção. Inflamação é o trabalho do meu corpo para expulsá-lo. E às vezes na inflamação já desmancha, já desintegra parte dos meus tecidos. E aí a dor. Tanto na infecção às vezes, mas principalmente na inflamação, que já é um processo de cura, um processo de transformação. Por isso a presença dela faz parte da evolução. Então ela é sempre uma bênção de Deus, porque se a dor não resgata, nem nos purifica, se não nos resgata de uma situação e nem nos purifica, ela deveria fazer as duas coisas, a gente resgatar um conhecimento, uma conduta e nos purificarmos, aproveitar o ensejo. Se não paga débito, consciência culpada, torturada, só que ela sempre, quando agradecemos, bem compreendida e bem vivida a situação, sempre constrói porque acumula crédito, porque eu transformei uma situação. Então, ela sempre vai construir quando não há lamentação, quando não há rebeldia, quando há aceitação ativa, resignação ativa. Quando eu não me rebelo, procuro compreender e fazer o máximo para sanar a situação. E finalizando, é a lei da vida, esse mecanismo da dor. Oculta, inatingível, sempre presente e sábia. Se não temos mais a dor física, vamos ter por longo período ainda a dor moral, que é bem pior do que a física, porque ela dilacera a parte física. Então, esse mecanismo da dor e da lei, então ele é lei da vida, lei que promove a própria vida. Está oculto, inatingível, mas sempre presente e sábia esta dádiva de Deus. Então, a dor é sempre uma bênção de Deus. Tudo bem? O que nos aguarda na sequência, já que finalizamos o nosso primeiro módulo? Veja aí o cardápio. Ciência e razão, e depois intuição, consciência e superconsciência. Isso está no próprio. Quer uma provazinha? E eu quero que vocês aprovem a cor das letras da apresentação anterior e essa aí nos fala se está visível aí na vossa telinha. Para que a gente continue assim, para mudar um... Tá ótimo? Se a nossa diretora aqui aprovou, tá tudo chique. Para mudar um pouco. Então, para avançar ainda,
é preciso despertar, educar, desenvolver uma faculdade mais profunda, a intuição. Vocês podem ir lá na questão 18 do Livro dos Espíritos, que vocês vão ver algo parecido. Se eu quiser avançar, a intuição. Agora, como desenvolver isso? Não se trata de somar fatos, observações e descobertas. Não é acúmulo de saberes, de multiplicar as conquistas de vossa ciência, fazer coisas. Trata-se de mudarmos a vós mesmos. É moral, é conduta íntima. Para compreender é necessário que possuais uma alma pura e que um liame de simpatia vos una a todo o criado. Então, para compreendermos de fato tudo que existe, precisamos possuir uma alma pura e uma ligação de simpatia que nos liga a tudo, que seja uno, uma unidade, a tudo que está criado dentro dessa unidade. E finalizando aqui as colinhas, as provocações do vir a ser: purificai-vos moralmente e refinai a sensibilidade do instrumento de pesquisa que sois vós, e só então podereis ver. Lembra? Um ser sensitivamente evoluído, nervosamente refinado e moralmente aprimorado. É o que nós vamos nos tornar. E aí, gostou? Se gostou, compartilhe o link. Se não está inscrito em nosso canal, inscreva-se, nos dê a honra da sua parceria. E diga se gostou ou não gostou, dando o seu joinha, o seu negativo ou positivo. Faça um comentário dizendo que compreendeu. Pode elogiar ou pode criticar. Mas se criticar, nos aponte o caminho que devemos seguir para aprimorar-nos. E siga-nos em nossas demais redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Telegram, e nos ajude à expansão dessa mensagem. A essa altura, hoje, no domingo, proferimos uma palestra às 9 da manhã, no evento Mega Feirão do Livro, 30º aniversário, no qual foi lançado nosso livro dia 3, dia 4, hoje dia 5, 3 dias de lançamento, de autógrafo, de conversa com os amigos, de interação. E agora, se quer adquirir o livro, fale com Neuza Leal no WhatsApp, no Despertar da Consciência, 11 974 44 07 70. Diga se quer o livro com autógrafo, sem autógrafo. Se é um livro, o preço é X. Se é mais de um, pode ir diferenciando o preço. E nos ajude a divulgar essa mensagem. Porque se o primeiro livro faz os traçados gerais, o segundo é um manual para aproveitar ao máximo essa viagem. É um manual de aplicação. Desde o capítulo Fé, Razão, Intuição, e na sequência, Criador e Criatura, que vai estar a síntese de sal da terra à luz do mundo, Lei de compensação, visualização, Evangelho, oração, bioenergia, esses 3 últimos capítulos citados, o que é, para que serve e como usar. E depois, realinhamento dos chakras, o amor em ação, vendo a obra, vê-se Deus. E nesse último capítulo, a vida é o espelho da alma, eu sou o que penso e vivo o que falo. A vida é o espelho da alma, depois uma síntese com Joana de Anjos, um capítulo de suas obras, a exaltação à vida, e depois eu sou o que penso e vivo o que falo. Capítulo 9,
no amor em ação, começa com dever e caridade. E aí, o que achou? Nos diga aí nos comentários e vamos estudar juntos nos grupos de estudos, estudar sozinhos, interagir nas lives e vamos crescer para Deus, para o Cristo. Amanhã, às 20 horas, temos mais uma reprise da série Meditação à Luz do Dia, na sua segunda temporada, na segunda parte. O programa de número 2, Saber não é fazer. Na quarta-feira, no mesmo horário, da quarta temporada, segunda parte, reprise do sexto programa, Oração Nutridora. Na quinta-feira, dia 9, às 20h30, com o Dr. Jonas Moura, o convidado especial, a transformação moral. E no próximo domingo, a nossa segunda aula aqui com Pietro Baldi, o cardápio que apresentamos para vocês. Ciência e razão, intuição, e depois a sequência. A série Devassando o Incognoscível, com Pietro Baldi, segunda parte. Aqui não estamos fazendo módulo 1 e módulo 2, mas não. Vai ser parte 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, até ter uma apresentação satisfatória dessa magnífica obra. Dia 16 também, na quinta-feira, o Dr. Jonas Moura, com o tema Mediunidade e Terapêutica Espiritual. E no dia 23, o pós-doutor em Ciências da Religião, Severino Celestino, com o tema Reencarnação na Bíblia. E a pós-doutora Adriana Rochas, no dia 30, vai apresentar mais alguma coisa de nosso segundo livro, O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Agradecemos a todos que estiveram no lançamento do livro Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo, que ocorreu no último final de semana, sexta, sábado e domingo, 3, 4 e 5 de maio. Durante o 30º aniversário do Mega Feirão do Livro, da editora Liberdade de Consciência, a editora O Despertar da Consciência, que foi lá no 1º de maio Futebol Clube, no centro de Santo André, na Grande São Paulo. E quer garantir o seu? Mais uma vez, repito o telefone para você falar com Neuza Leal. 11 97444 0770. E a partir do dia 7, a partir de amanhã, já estaremos, na terça-feira, melhor dizendo, ou quarta-feira 7, ou outro, já estaremos enviando para vocês. Terça-feira, às 20 horas, será exibido no canal Despertar da Consciência, aqui no YouTube, os estudos realizados no grupo Tempo de Despertar o Ser, ou no canal Tempo de Despertar o Ser. E o tema será a segunda parte do estudo, o último item da primeira obra Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, o Ser de Consciência Desperta, a Autoiluminação. Amanhã será exibido no canal Despertar da Consciência o estudo realizado pelo Dr. Jonas no estúdio O Despertar da Consciência, que é o tema A Eletrocultura, às 20 horas. Às 20 horas, isso mesmo. E no sábado, às 20 horas, a primeira parte do seminário
Como se tornar o médico de si mesmo. O nosso próximo estudo no Telegram é dia 27 de maio, às 17h30. O tema permanece o mesmo. Então, a primeira frase de impacto: se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperanças para ela. De Albert Einstein. Página 250 até 253 é que nós estamos devassando o conteúdo. A nossa agenda de palestras, dia 30 de maio, estaremos presencialmente em Marinópolis, encerrando o mês espírita, no Centro Espírita Allan Kardec, que fica na rua Goiás, 630, no centro da cidade. E o tema Querer não é saber. Para maiores detalhes, o nosso WhatsApp já mencionado. E nessa palestra teremos a honra da parceria de Celina Sobral e vamos fazer um bate-papo e interação com a plateia dentro da temática, em especial trocando ideias acerca dos 2 últimos capítulos de nosso segundo livro, O Amor em Ação, vendo a obra Vê-se Deus. E as palestras de lançamento, essa do dia 28 em Votuporanga, nós vamos pedir ao nosso irmão Agnaldo Paviani, lá na Associação Beneficente Caminho de Damasco, se é possível mudar para o dia 5 de julho. Mas, a princípio, dia 28 às 20 horas. O endereço: Rua Benedito Pereira, 1874, bairro Estação. E o tema será de Sal da Terra à Luz do Mundo. E será transmitido pelo YouTube, no canal dessa instituição. É Agnaldo Paviani, depois tracinho, terapeuta EE 5542. E dia 1º de julho, em Fernandópolis, também em São Paulo, Votuporanga, São Paulo, na Comunidade Espírita Cristã Esperança, na rua Nossa Senhora de Santana, que é a mãe de Jesus, que é a vó de Jesus, Senhora Santana, número 1889, na Vila Veneto. O tema será o primeiro capítulo do livro, Fé, Razão, Intuição. E será transmitido pelo Facebook da instituição, que é cece.espiritismo/. E no dia 2, ainda a palestra de lançamentos do livro, às 20 horas também, a gente retorna a Votuporanga, só que agora no Grupo Espírita Fonte Viva, que fica na Rua Iguaçu, 2305, Jardim Marim. E o tema é o 3º capítulo do livro, Lei de Compensação. O tema de Votuporanga, lá no Agnaldo Paviani, Caminho de Damasco, é o 2º capítulo do livro, de Sal da Terra à Luz do Mundo. E aqui será transmitido também pelo YouTube, @Grupo Espírita Fonte Viva, tudo junto, 8709. E o dia 4 de julho será em Valentim Gentil, também em São Paulo, Centro Espírita Bezerra de Menezes, na Avenida Carvalim, 134. Quem cura quem é o tema, que é uma síntese do próprio livro. A transmissão pelo Facebook, que depois do Facebook, é CBEM, então CBEM Valentim, com M no final, ponto de interrogação, locale, tracinho, sinal de igual, PT_BR. E dia 29 de setembro, às 20 horas, também do lançamento do livro, em Palmeira do Oeste, no Grupo Espírita Beneficente Maria de Nazaré, na Avenida Cantanduva,
41-112, Coab São José Dias, e lá o primeiro item do capítulo 9, Dever e Caridade. A nossa quarta vivência do despertar da consciência acontecerá de 2 a 4 de maio, de 2 a 4 de agosto, e o tema é Quem Cura Quem, que nós vamos fazer uma síntese do próprio livro, agora já entregamos o ouro, na abertura. A palestra pode durar até 1h30 por conta da beleza e da complexidade da obra. Sem falsa modéstia, porque a obra não é nossa, é muitos seres que a confeccionou. E será de nossa responsabilidade. E depois teremos os palestrantes Ariaci Virgínio, terapeuta vibracional de Aracaju, Sergipe, Crispim Lúcio, estudioso não só da obra de Carlos Torres Pastorini, mas de inúmeras obras, mas sempre estudando o Cristo e como segui-lo. E o Dr. Jonas Moura, que é de Teresina, Piauí, Crispim Lúcio de Jaraguá, Goiás, que é um médico acima da média e fora da caixinha. Quem o conhece já sabe o fenômeno de conhecimento, tanto na área da medicina quanto da espiritualidade. Contatos para você reservar ou fazer a sua inscrição, reservar a sua vaga, 18 997 20 1184, você fala com Elizabeth Henrique. No 14 98226 0019, você fala com Lúcia Parra. No 17 98169 9889, você fala com Isabel. E nesses mesmos telefones você pode fazer a inscrição para a segunda vivência do Despertar da Consciência de Marabá, no Pará, que vai estar Crispim Lúcio, Dr. Jonas Moura, mas agora doutora Ana Riso, de Imperatriz, Maranhão. Os temas para a quarta vivência aqui na Fazenda Capituba, no município de Olímpia, do Crispim Lúcio, Escutando Sentimentos, da obra de Hermance Dufour, por Vanderlei de Oliveira. Do Ariaci Virgínio, o protocolo para a quinta dimensão, o que eu preciso fazer para alcançar essa frequência e nela viver. E o segundo tema, os olhos amorosos de Deus. E fica aí, então, a nossa gratidão imensa por todo o prestígio, por tanto carinho no lançamento de nosso livro, e esperamos merecer a confiança, a aquisição da obra, o estudo e a aplicação do conteúdo. Aline Gonçalves, net espectadores, corações solidários e fraternos, empresas e emissoras parceiras, gratidão eterna. Deus nos abençoe sempre e nos faça instrumento de sua paz. Namastê. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.